E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós iremos fazer a sequência de atividades 1 do volume 2 das turmas dos nonos anos do livro Aprender Sempre, aulas 5 e 6. Aqui nós vamos falar sobre apropriando-se da razão e proporção, pessoal. A matéria vocês vão encontrar, turma, na página 121, tá bom? Da apostila. Então vamos lá. Exercício 1. Determine o valor de x para que as razões apresentadas sejam equivalentes, ou seja, sejam proporcionais. Então aqui, pessoal, a gente vai ter que descobrir qual o valor de x para que ela seja proporcional. Então, por exemplo, deem uma olhada. O 7 está para 21. Quantas vezes o 7 está para 21? Então, se você multiplicar o 7 por 3, nós teremos 21. E quando a gente está falando de proporções, então as duas frações, tanto o numerador quanto o denominador, precisam seguir a mesma ordem. Eles precisam ter o mesmo coeficiente. Então vamos lá, pessoal. Se eu tenho que multiplicar o 7 3 vezes, o 1 também multiplica-se 3 vezes. Então, eu tenho que essa conta x menos 6, ela precisa dar um resultado igual a 3. Então, qual o valor de x para que x menos 6 dê 3? Posso colocar um 9. 9 menos 6 dá 3. Então, no A, o valor de x terá que ser 9, pois aí nós teremos, essa exposição ficará 1/7 igual a 3/21 avos. Então, é por isso que a gente tem que descobrir o valor de x, fazendo a conta para que a gente tenha esse resultado. Na B, veja só, do 7 para o 35, o coeficiente qual que é? Multiplicando 7 por 5, não é? Então, do mesmo modo, nós vamos fazer com 10. Se o 7 eu faço vezes 5, o 10 eu também faço. Então, x na B vai ser igual a 50. E aí nós teremos as frações da seguinte maneira. 10 sétimos igual a 50, 35 avos. Vamos para a próxima. O resultado na C, pessoal, o x tem que ser um valor que dê um valor negativo. Agora, olhem, do 10 para o 30, multiplicou 3 vezes. Então, do menos 21 para o 5x mais 3, eu vou dividir por 3. Então, esse primeiro resultado aqui, ele necessariamente terá que ser menos 7. Então, qual número o x terá que ser para que esse valor dê menos 7? Pessoal, olha só, 5x mais 3. Eu quero que o resultado dê menos 7. Se eu utilizar aqui menos 1, vai dar, vamos ver, 5 vezes menos 1 mais 3. Negativo vezes positivo vai dar negativo. Então, 5 negativo mais 3 menos 2. Então, não é o que a gente quer. Se eu substituir o x por menos 2, 5x vezes menos 2 menos mais 3. Negativo vezes positivo vai dar negativo. 2 vezes 5, 10. Menos 10 mais 3. Opa, menos 7. Então, o valor de x aqui, pessoal, x terá que ser, pessoal, menos 2, para que a gente mantenha a proporção. E aí, como é que seria a fração? Como é que ela iria ficar? Iria ficar dessa maneira, vejam só. Menos 7 décimos igual a menos 21, 30 avos. Vamos ver a D. Do 4 para o 16, nós temos 4 vezes. Então, o coeficiente é 4. Da mesma maneira, vai ter que ocorrer do 3 para o x mais 4, vezes 4. Então, x mais 4 necessariamente vai ter que dar 12. Qual o número mais 4 dá 12, pessoal? O 8, não é? Ó, x mais 4... para que ele dê 12, 8 mais 4, 12. E como a fração da gente vai ficar? 3 quartos igual a 12, 16 avos. Pessoal, no exercício E, embora a gente tenha um denominador que é uma fração, a gente não vai resolver essa fração. A única coisa que eu tenho que saber é que meio é a mesma coisa que 0,5. E de meio para 4, eu tenho um coeficiente de 8. Esse é o nosso coeficiente. Então, o que a gente sabe aqui? Que do meio para o 4, vezes 8. Então, 7x mais 4 para 6 tem que ser vezes 8. É o coeficiente. Então, 6 é 8 vezes maior que 7x mais 4.
Mas, turma, embora eu não tenha feito nenhuma das resoluções com regra de 3, esse último nós faremos, porque a regra de 3 pode ser adotada em todas, tá bom? Então vejam só, se eu for fazer a regra de 3, terei que 7x mais 4 sobre meio é igual a 6 quartos. Na regra de 3, o de cima multiplica o de baixo e o de baixo multiplica o de cima. 7x mais 4 vai ser multiplicado por 4. Então, 4 vezes 7x mais 4 igual a 6 vezes meio. Aqui, ó, eu já posso fazer uma divisão. Então, vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, beleza. 4 vezes 7x, 28x. Mais 4 vezes 4, 16. Igual a 3. Fazendo a resolução da equação de primeiro grau, nós teremos 28x igual a 3 menos 16. X será igual, turma, a menos 13, que é o valor de 3 menos 16, sobre 28. 28 avos. Então, o valor de x aqui será menos 13, 28 avos. Vocês podem notar, turma, que a gente tem a liberdade de fazer com a regra de 3 e daria para fazer então na proporção direta também, tá bom? Então, vejam que o A, o B, o C e o D, eu acabei fazendo uma análise de qual era o coeficiente para poder fazer essa proporção. E aí, em vez de fazer a regra de 3, eu peguei o próprio elemento e eu sabia qual número era necessário para que aquela equivalência fosse aceita. No exercício 2, nós temos aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será. Então eu quero saber de, em 2024, a razão da filha pelo pai. Então beleza, a gente já sabe disso. Em 2014, a filha tinha 20, então a gente vai colocar aqui, ó, filha e pai. A filha tinha 20 e o pai tinha 50. 2024, turma, são 10 anos depois. Então a filha vai ter 30 e o pai vai ter 60. Olha que bacana. E aí eu quero saber qual é a razão em 2024 da filha para o pai. Filha, 30 anos, pai, 60. Olha só, 30, 60 avos é a razão. Mas aqui, ó, nós temos uma fração que tem equivalências. Se eu dividir o numerador por 30 e o denominador por 30, nós teremos o seguinte, 30 dividido por 30 vai dar 1. 60 dividido por 30, 2. Então, a razão da idade da filha para o pai no ano de 2024, pessoal, será meio, o que nós encontramos na alternativa B. Agora nós vamos fazer uma questão do Saresp. As bombas de combustível dos pontos de serviços têm contador que vai acumulando o total de litros vendidos. Veja os totais acumulados por dia em cada bomba do posto Pedro. Legal? Então, o posto Pedro. A bomba 1 em um dia no posto Pedro vendeu 15.635 litros de combustível e a bomba 2 vendeu 10.215 litros de combustível. Se o posto Pedro vender todos os dias a mesma quantidade, em quantos dias ele venderá 103.400 litros? Primeira coisa, pessoal, quanto que o posto Pedro vende combustível em um dia? A gente vai ter que somar a quantidade da bomba 1 com a bomba 2. Então, bomba 1, vou chamar de B1, 15.635. Bomba 2, B2, vai ser 10.215. Fazendo a adição aqui, ó, 5 mais 5, 10, unidade embaixo, desenho em cima, 3, 1, 1 vai dar 5, 6 com 2, 8, 5 com 0, 5, 1 com 1, 2. Então nós sabemos que em um dia, no Poço Pedro, é vendido 25.850 litros de combustível. Então nós vamos fazer uma regrinha de 3, tá? Regra de 3. Em um dia, vende 25.850 litros. Em uma quantidade de dias que eu quero descobrir, vende-se 103.400 litros. Vamos fazer a nossa resolução. Aqui nós temos a multiplicação cruzada, o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Nós teremos 1 vezes 103.400, 103.400, igual a 25.850x. Para resolver, então, a gente tem o x acompanhado sendo multiplicado. Então, a gente vai jogar esse número para o outro lado dividindo. Ou melhor dizendo, pessoal, quando a gente fala jogar para o outro lado dividindo,
Na verdade, eu irei dividir ambos os lados por 25.850. Nós vamos dividir então, pessoal, ambos os lados por 25.850. Então, note, 25.850. Aqui no lado direito, eu posso dividir entre eles. E aí depois eu faço a divisão que está do lado esquerdo. E aí notem, nós teremos, vou resolver desse lado, 103.400 dividido por 25.850 igual a x. Essa divisão, pessoal, vai dar 4, tá bom? Já para agilizar nosso vídeo, dá 4. Quantos dias serão necessários, então? 4 dias, que nós encontramos no exercício C. Essa é a nossa última questão, pessoal. Enem 2012 adaptada. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é B. Então vamos lá. 5 gotas para 2 quilos, não é? Então a gente vai fazer essa relaçãozinha com uma regra de 3. 5 gotas para cada 2 quilos. Ela deu 30 gotas. 30 gotas. Para uma quantidade de quilos que a gente ainda não sabe. Regra de 3. Multiplicaremos o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. 5 vezes x, 5x. Igual a 30 vezes 2, 60. X igual a 60 sobre 5. Portanto, turma, 60 dividido por 5 vai dar 12. X igual a 12. Quantos quilos a criança pesa? 12 quilogramas. O que nós encontramos no exercício A. E é isso aí, turma. Terminamos mais um vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem nosso canal. E não se esqueçam, teremos mais aulas para vocês poderem assistir. E qualquer dúvida, cheguem em mim na sala de aula ou podem perguntar aqui pelo YouTube. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.